E aí, boa noite, graça e paz. Estou aqui para fazer uma pergunta. Aonde você está hoje? É aonde Deus quer que você esteja? Sim? Então, permaneça firme, porque o melhor lugar do mundo não é em nenhuma geografia que nós gostaríamos de estar, mas é no centro da vontade do Senhor. E aí, estando no centro da vontade do Senhor, não importa a geografia, não importa se é no Brasil, se é na África, se é nos Estados Unidos, se é, na Ásia, na Europa. Se estiver no centro da vontade do Senhor, nós viveremos os nossos melhores dias nessa terra. Então, permaneça no centro da vontade do Senhor, em obediência a Ele, e o mais Ele fará. Eu lembro que no meu primeiro treinamento missionário foi em 2012, junho de 2012, do pastor Rodrigo Bela Guarda. Pauzinho aqui. Às vezes as pessoas perguntam, missionário, esse chapéu, o quê? Pai, isso aqui é para lembrar que existe mais um que precisa ser alcançado pelo Evangelho. A nossa vida toda foi ali no sertão nordestino, pregando o Evangelho entre as cidades menos alcançadas pelo Evangelho. E a gente chegava em várias cidades para pregar o Evangelho, para plantar a igreja. E quando a gente chegava nessa cidade, existiam as zonas rurais. Então a gente ia para a zona rural, pregava as localidades. Quando a gente chegava, ninguém ia em Sítio Novo, ou Ramada, ou Califórnia, ou Belo Horizonte, e tantos outros sítios, né? A gente chegava ali, 1, 2, 3 cidades, 4, 5, 10, 20 sítios, mas ainda existia dezenas, centenas de localidades precisando ser alcançadas pelo Evangelho, né? Então, isso é de partir o coração. E toda vida que eu olho para esse chapéu, uso esse chapéu, de ter mais um precisando ser alcançado, seja no sertão, seja ao redor do mundo, né? O Senhor decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa é a realidade, né? Como está escrito na palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos pregar o Evangelho, levar essa mensagem de esperança aos corações. Mas como ouvirão se não há quem pregue, né? Então nós, como igreja, precisamos se posicionar e se levantar e fazer o que tem que ser feito, né? E assim a gente contemplar aquilo que só o Senhor pode fazer através da igreja, que é a salvação da humanidade. E por conhecer essa realidade, essa falta de obreiro, né? O Senhor pede para que a gente ore, pedindo ao Senhor que mande trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. E o que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente sempre visualiza vocacionados. Então, tipo assim, João é um cara que ama a vida, que a gente identifica nele chamado missionário, chamado pastoral. Então, o que a gente faz? A gente cola nessa pessoa, a gente treina essa pessoa, envia para treinamentos missionários, assim como fizeram com a gente, né? Para quê? Para que a gente possa ter mais pessoas e assim, tendo mais pessoas, a gente possa estar cumprindo com a grande comissão, né, de levar esse Evangelho até os confins da terra e de cuidar de pessoas e de treinar outras vidas para que o Evangelho... recentemente nós estávamos no Ceará, plantando uma igreja lá, e a gente foi para lá dia 2 de setembro de 2020, no meio da pandemia, do lockdown. Foi uma loucura, foi uma experiência assim, bem louca, né? Mas o Senhor foi com a gente, o Senhor nos livrou, nos guardou da morte também, né? A gente pegou Covid, foi aquele negócio todo. Mas glória a Deus, Deus chegou com sua misericórdia, escapamos, estamos aqui hoje. Então passamos quase 4 anos lá, 2020, 2024. Então a gente foi plantar a igreja naquela localidade, na cidade, na zona rural. E na medida que a gente ia ganhando as pessoas, discipulando, ajudando, né, batizando, a gente ia visualizando também, treinando, enviando para treinamentos missionários, como fizeram com a gente, né, colocando elas, os casais, os jovens, para fazer junto conosco, para que dali também surgisse, né, pessoas, líderes, para fazer a obra do Senhor e continuar. E foi exatamente isso que aconteceu, né?
e o que sempre aconteceu na nossa trajetória missionária, da gente visualizar, treinar, capacitar e Deus falar, né, com essas pessoas, falar com a gente e assim Deus, assim com sua graça e com seu amor, levantar outros para a grande comissão de cuidar de pessoas, de discipular, de pregar este evangelho maravilhoso, né? Que transformou a minha vida, que transformou a sua vida e que vai transformar a vida de centenas e outras vidas para a glória de Deus. E como eu estava falando, né, no início desse vídeo, o melhor lugar do mundo é no centro da vontade do Senhor. E não importa o lugar, né? E isso a gente aprendeu com o pastor Rodrigo Belaguarda, né? A gente aprendeu muitas coisas com eles nos treinamentos missionários, morando juntos. A gente já teve a oportunidade de morarmos na base missionárias por alguns anos, aprendendo juntos, chorando juntos, se alegrando juntos. Glória a Deus, né, missionário? Glória a Deus. E uma das coisas que a gente aprendeu foi que sempre buscasse em Deus a convicção de onde Ele queria que nós estivéssemos. E nunca fôssemos para nenhum lugar pela necessidade. Seja pela necessidade de vidas que estão precisando ser alcançadas lá, sabe, de alguém que está precisando ir para aquela localidade, seja pela necessidade financeira. A gente nunca fosse para nenhum lugar pela necessidade, mas sim debaixo de uma convicção de que Deus estava nos enviando. Porque o que vai nos manter no campo missionário, sabe, não é o recurso, não é o dinheiro, não é, sabe, a cidade, o estado, o país. O que vai nos manter no campo missionário é a convicção de que você está lá porque Deus lhe enviou. Quantas lutas eu e minha esposa já passamos na jornada missionária, no campo missionário, na saúde, de pessoas olharem para a gente e dizer assim, por que vocês não voltam? Né? E ali a gente só ouvia e falava, não, a gente não volta porque Deus falou para a gente não voltar. A gente está aqui debaixo de uma convicção de que Deus nos trouxe para cá e esse é o melhor lugar. E a gente passou por todas elas, né? Estamos aqui hoje mais fortes, né? Mais experientes e glorificando o nome do Senhor, porque quando Ele nos envia, e Ele vai com a gente e Ele cuida da gente. Rapaz, ficou quase um podcast aqui. Mas glória a Deus, é muitas coisas boas, né, que a gente gosta de compartilhar para que haja uma edificação no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, né, para que a gente possa cada dia mais, né, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Então, para mim concluir aqui, que possamos continuar obedecendo o Senhor, sabe? Obedeça o Senhor. E vamos juntos fazer Jesus conhecido, né, até os confins da terra. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente, o Senhor, o apóstolo Paulo, né, nos dá o exemplo e ensina que nós somos um corpo e todos os membros de um corpo é importante, né? Então, que juntos, né, nós possamos fazer Jesus conhecido até os confins da terra para a glória de Deus. É isso. Deus abençoe.